Nos tempos do imperador, uma semana depois. Sim, a gente precisa conversar sobre essa novela, que ela gerou uma expectativa enorme no público, na própria emissora, porque é a primeira novela inédita em 1 ano e meio. A gente está falando dessa pandemia toda aí. E temos várias coisas a considerar dessa novela. Já, depois da nossa vinhetinha. Olá, seja bem-vindo ao canal Te Antenado. E eu sei que você clicou aqui para saber um pouco mais sobre Nos Tempos do Imperador. Então, vamos até ela, sem enrolação, sem blá blá blá, sem nada disso. Bom, a gente já falou na abertura do nosso vídeo agora. Essa novela criou uma expectativa tanto no público quanto na emissora por ser a primeira novela inédita em 1 ano e meio de pandemia. Sim, a gente teve os capítulos finais de Amor de Mãe e os capítulos finais de Salve-se Quem Puder. Sim, eles eram capítulos inéditos, eram produções inéditas, mas não era uma novela gravada no período da pandemia, em todo esse momento de pandemia, como Nos Tempos do Imperador foi. Aliás, foi exatamente por causa de todo o esforço que é necessário para se produzir uma novela de época que Nos Tempos do Imperador precisou levar mais tempo do que o normal para ser produzida. Então, essa novela devia estrear em 30 de março de 2020, logo após o final de Éramos Seis. Cogitou-se que ela estrearia em algum momento em agosto de 2020, após a exibição de Novo Mundo. Aquela reprise tinha a ideia, a base, era justamente de preparar o público para essa novela, que é a continuação daquela. Só que não foi isso que aconteceu. Nesse momento, a Globo precisou reprisar mais 2 novelas para que Nos Tempos do Imperador finalmente pudesse estrear em agosto de 2021. E essa foi uma novela feita completamente já dentro da pandemia, excluindo, claro, esses primeiros capítulos que foram gravados no começo de 2020, antes de se pensar numa pandemia. Então, a gente precisa considerar algumas coisas sobre a história, e eu tenho isso anotado aqui. Os capítulos dessa novela são muito bem feitos em termos de edição, finalização, a trilha sonora, a edição está perfeita. A novela está realmente muito bem feita. A gente vai ver em vários e vários momentos dessa história como a caracterização dos personagens está bem feita, os objetos de cena, a encenação, todo o cenário, a ambientação. Nesse ponto a novela está impecável, muito bem feita, a fotografia está maravilhosa, ressaltando os momentos de frieza, os momentos de tensão, eles ficam alterando aquilo ali. Gostei, realmente muito bem feito. Mas realmente essa parte técnica a gente não tem muito o que reclamar da Globo. Eles sempre produzem coisas nesse sentido e muito bem feitas. O que a gente pode e deve reclamar sobre essa novela está em outro ponto. E é aí que nós vamos entrar agora. A ação. Faltou ação na novela. Uma semana de estreia, os 6 primeiros capítulos dessa novela, faltou ação. E me parece que essa falta de ação eles tentaram de alguma maneira jogar nos outros núcleos. Porque quem se destacou nesse primeiro momento foi o personagem da Pilar e do Samuel, que aparentemente são os verdadeiros protagonistas da história. Não é Dom Pedro II, por mais que isso choque muita gente que está assistindo. Eu também fiquei chocado quando vi a sinopse. Mas é isso mesmo. Os dois são os personagens principais da história. Dom Pedro
é o protagonista de fato da história. E ele até agora está bastante apagado, quase sem ação na novela. Tanto que os dois momentos de maior tensão que ele teve na história foi justamente o conflito lá, o primeiro capítulo, em que ele bateu de frente com o Solano Lopes, que ainda não era o presidente do Paraguai, era só o comandante do exército, e o outro momento em que ele conheceu a Condessa de Barral. Condessa de Barral, que foi convidada por ele mesmo para ser a preceptora das princesas. Ela ia ensinar as princesas a lidar com poder e tudo isso. Então esses foram os dois momentos de maior atenção, de maior pico do próprio protagonista da história. No restante da novela, a gente viu a rivalidade da Imperatriz Teresa Cristina com a Condessa de Barral. Essa cena realmente foi muito legal, muito bem feita, aqueles olhares, ela olhando, começando a desconfiar que o Dom Pedro estava olhando demais para a Condessa, aquela admiração toda que ele demonstrava pela Condessa e tudo, e ele escrevendo aquilo no diário também. Foi uma boa colocação que a novela teve. Eu realmente gostei, achei bem feito aquilo. Mas a ação do núcleo principal da novela foi zero, praticamente zero, morreu aí. Talvez por ser a primeira semana da novela e a Globo, de uma certa forma, está reeditando os capítulos, porque eles temem que não vão ter tempo para produzir a novela substituta. Então a maior parte dos capítulos das novelas das 18 horas, pelo menos de 2020 até aqui, tem ficado ali na média dos 30, 35 minutos. Em geral, essas novelas costumam ter um pouquinho mais de tempo. E eles estão fazendo essa edição toda, diminuindo ou cortando capítulos, dividindo capítulos, talvez para tentar prolongar essa exibição da novela. Já que ela já estreou completamente gravada, não há outra maneira de se prolongar a história. É igual aquelas novelas mexicanas que o SBT exibe há vários anos. Você não tem como voltar atrás, você não tem como prolongar, se você necessitar prolongar a história, sem você ter como regravá-la ou como gravar novas cenas. Eles têm que recorrer à edição dos capítulos e é isso que a Globo tem feito. Nesse ponto, também parece que eles estão meio que manipulando essa edição para cumprir e ter ali uma margem de tempo, que se eles precisarem, para o caso da novela seguinte não estar pronta a tempo. Pelo que a Globo disse, eles vão começar a gravar agora em setembro a próxima novela, essa aí com a Larissa Manoela, Além da Ilusão. E a gente vai falar em outro vídeo sobre ela. Agora, o maior ponto de ação dessa novela, com certeza, foi com Samuel, que é o protagonista masculino, pelo que a sinopse diz e pelo que a própria Globo fala também. Ele teve aquele conflito todo no primeiro capítulo, na Revolta dos Malês. Ele foi perseguido pelo coronel ali, e quem deu a guarida para ele, quem salvou ele, foi a Condessa de Barral, saindo de Salvador e chegando no Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro, ele sendo confundido com um escravo, e ele não era escravo, pelo que ele mesmo disse, ele não era escravo, pelo que ele diz, tá? Porque no começo da novela ele foge ali da fazenda lá do conde, lá se não me engano era do pai da Condessa de Barral, uma coisa assim. Ele foge de lá, ou então era do coronel, que era interpretado por... Fugiu agora o autor da novela. Sim, eu assisti a novela, mas tem alguns detalhes que eu não prestei muita atenção, admito. Depois que ele foge, a Pilar cuida dele, resgata, tira ele lá daquela situação em que ele estava quase morrendo, cuida dele, ele vai para o Rio de Janeiro. Quem salva ele, quem finge que ele é um escravo, que ele não é mais escravo, é a Condessa de Barral, que dá outro nome para ele. No começo ele é chamado José, mas depois ele passou a se chamar Samuel. E aí ele conheceu o rei da pequena África, e ele foi para lá, foi conhecer a vida dos escravos no Rio de Janeiro. Esse foi outro ponto positivo da história. Realmente eu gostei muito. Deu um sentido maior para a história do personagem, porque pareceu, naquele momento, ele estava meio fora de propósito. Mas a partir daí, não, ele já teve um propósito maior na história. Gostei, achei muito bom. A Globo, a forma como eles introduziram
esse trecho da história, a da Pequena África. E ela vai ser importante no decorrer da novela, pelo que eles próprios falaram. Eles vão contar a história dos escravos, a história desse núcleo, a partir das visões da Pequena África. Realmente foi uma boa escolha da Globo começar por aí. Eu achei que realmente valeu a pena. No final, a gente só precisa falar alguma coisa. Tem ali personagens completamente desnecessários para a história, que não acrescentam em nada, que não alteram em nada, que é o caso da Germana e do Licurgo. E nada contra os atores, o Guilherme Piva e a Viviane Basmander. Mas assim, o personagem deles nessa novela não tem função alguma. Os personagens deles estão ali perdidos no meio daquela história, não tem função. A gente vê que os dois ali só estão para tentar trazer aquela coisa de humor para a história, como tinha no Novo Mundo, porque eles vieram daquela outra novela. Mas assim, fica só na intenção, aquelas piadas, aquilo não acrescenta em nada para a história. Tanto não acrescenta em nada que os dois vão sair da história por volta do capítulo 35, que é quando a novela já avançou mais no tempo e eles já vão ter mais de 100 anos na prática, né? Os dois têm 80 anos por aí nessa história da novela. Essa sim, uma semana depois de assistir Nos Tempos do Imperador, eu consegui tirar essas observações, essas conclusões. Eu sei que tem outros vídeos no YouTube falando disso também. Agora, se você chegou aqui no meu canal, é porque você também quer saber outra visão, porque você já viu outros vídeos. Então, se inscreve aí no nosso canal, aperta esse botão vermelho aí embaixo e deixa o seu like também, porque isso ajuda muito o YouTube a entender que você gostou desse tipo de conteúdo e a espalhar esse vídeo para mais pessoas. E assim, a gente chega bem mais fácil na nossa meta dos 10 mil inscritos até o final do ano. Sim, eu sei que eu tô gravando assim meio que de improviso por esses dias, porque eu preciso me reorganizar com alguns horários, mas logo as coisas vão voltar ao ritmo de antes, tá certo? Sim, a gente vai trazendo algumas novidades ao longo desses dias. Conforme a gente tiver mais novidades, conforme eu tiver uma agenda mais organizada, provavelmente e com certeza eu vou precisar alterar os horários em que eu vou publicar os vídeos no nosso canal The Antenado. Eu conto com vocês para a gente continuar a crescer e vocês continuarem a ter um conteúdo de qualidade, tá certo? E a gente se vê nos próximos vídeos. Enquanto isso, você pode clicar aí do lado e continuar assistindo os outros vídeos do nosso canal, ou clicar nessa bolinha aqui que vai aparecer em algum canto da sua tela e se inscrever no nosso canal. Então, tchau, tchau. A gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau, tchau.